Em verdade, eu posso lhe dizer que aprendi a duras penas não me aborrecer com a opinião dos outros, pois cada um vive seus próprios paradigmas, que o mundo tem alimentado na alma. Eu mesmo vivi todos eles e mais alguns, até poder encontrar um basta para minha vida. E esta palavra, ela é super poderosa. E eu somente a pude achar em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, primeira parte. Você pode ver em várias versões diferentes. Muitos de nós temos consciência que o tempo é escasso demais. E contra este elemento é que as minhas lutas mais se têm confrontadas. Mas todos nós só temos 24 horas para aprendermos a administrar as nossas demandas. E quanto melhor conseguirmos fazê-lo, os resultados serão imbatíveis. Portanto, não passa de imbecilidade pura perder esse tempo tão exíguo vivendo a vida dos outros. A outra pessoa deve ela mesma viver a sua própria vida, não eu nem você a dela. Assim muitos estão arriscados a perder o momento certo. E isso vai significar, sabe o quê? Perder tudo. Amigo, neste mundo problemas são, sim, inevitáveis. Agora, permitir-se ser derrotado por qualquer um deles sempre será uma opção individual de cada um. Portanto, não resta nada melhor a ser feito do que desmontar alguns paradigmas, começando pelos mais latentes, os que mais têm atrasado a nossa esfera de ação, e começar a mudar hoje, eu, a minha e você, a tua vida. Louco é aquele que deixa para arriscar somente no futuro essa mudança, porque ele pode não chegar. Você pode entender? Agir agora é expertise, é saber avançado, sem mais atrasos, porque o tempo urge. 1 Samuel 20, verso 3. Um duro pensamento deixarei para os interessados. Eu posso me recordar de um pensamento de um piloto competidor. Uma grande massa desiste nos momentos mais adversos de nossas vidas, enquanto outros, ainda que poucos, baterão recordes. Como então você pode se dizer, como compreender as mais de 7.000 promessas de Deus para minha vida? Como aguentar, suportar esse momento de esclarecimento e posse das mesmas? Então, me recordo de Dwight Moody, um grande evangelista do século passado. Ele dizia o que ficou selado em meu coração: quem se ajoelha aguenta mais tempo em pé. E eu mesmo pude descobrir que os meus próprios passos, que meus joelhos, podem me levar sempre mais longe do que os meus pés. Agora, a questão particular de como você vai continuar conduzindo a tua vida já vai ser um critério teu. Nós estamos aqui para ajudar você, de repente, a desconstruir critérios mal fundados, que são sofismas destas vidas, que nos faz viver sem disciplina espiritual, lógico. E quem assim vive, morre também sem honra. E para aqueles que estão acompanhando os pormenores desta série extraordinária, para mim ela é, e onde nós consideramos o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 27 até o verso 49, da onde nós continuaremos hoje, só que adotando um outro evangelho, o de Lucas, que dá uma perfeita continuidade com
pormenores mais valiosos ainda, para que consideremos juntos diante da luz que é emanada da cruz. Aleluia! Eu sou um recebedor desta luz. Sendo assim, depois de cada relato que foi considerado nesta série, passo a passo, e quem quer realmente dar uma guinada em sua vida, seria fantástico ver cada um dos episódios até aqui, para não perder nada das revelações que os céus almejaram oferecer. Talvez para alguns uma última chance, até para mim, mas eu não vou desperdiçar as chances dos céus. Eu quero acatá-las em minha vida, porque elas têm me mudado até hoje, têm me tornado um abençoado como nunca fui antes, e quero abençoar a vida de muitos como a tua, com o evangelho na mão, com oração no coração, com Cristo na minha mente, e com a certeza que a vitória é imbatível quando seguimos assim, bem arraigados com Ele, assim como o apóstolo aprendeu e relata no livro Epístola de Efésios 3,17. Amós também fala sobre isso, 3, verso 3. E João também completa com ênfase o seu evangelho, capítulo 14, versos 15, 21, 23. Fantásticos. Desta feita, de Mateus 27, 49, para Lucas 23, verso 44 em diante. Jesus já havia passado por toda a sorte de maus tratos, de tortura, de vexame, de dor. Ele estava irreconhecível. Ele estava coberto de cuspes, de feridas, de dor. Nunca houve maus tratos a um homem com tantos requintes de crueldade, como os próprios piores demônios, tombados do céu, com seu grande líder, afrontar o Salvador da minha e da tua alma, tornando aquele que é o desejar todas as nações, sem beleza alguma para que pudéssemos contemplar. Ele foi depauperado, tornado irreconhecível, feito maldição, pendurado no madeiro, conforme já citamos no livro de Gálatas 3, verso 13. Predito no Primeiro Testamento, ou Antigo, Deuteronômio 21, 23. Sim, meu irmão, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, naquele madeiro estava prestes a morrer. Imagine a morte de Deus numa cruz. Aquele que é imortal, que é eterno, que é soberano, que é Senhor dos senhores e Rei dos reis, ao que ele submeteu, sim, para poder livrar você e a mim. Lucas, nesses textos que ele disse, no final do capítulo 23, narra que já era quase a hora sexta. Às 3 da tarde daquela sexta-feira, inesquecível na história deste mundo, em que até o meio-dia o sol havia brilhado, mas de repente, sem qualquer ação de um eclipse ou outra coisa, outro fenômeno natural, durante 3 horas houve profunda treva sobre toda a terra. Eram raios, relâmpagos, trovões, que em alguns momentos iluminava a cruz. E era observado o Salvador crucificado. Mas quando, às 3 horas,
começou a dissipar-se aquela maciça treva. Jesus, que tinha bradado, desesperado: por que me desamparastes, meu Pai? Evangelho de Marcos 15:34. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. E é narrado de uma forma fantástica no best-seller da vida de Jesus. Um livro que mudou minha vida. Nada pode ser mais detalhado, cheio de riquezas e luz de todas as Escrituras, como o livro desejado de todas as nações. E aqui em especial na página 756. Jesus, que já não tinha mais forças nos seus pés para empunhar o seu corpo para cima, para poder tomar mais um golpe de ar em seus pulmões, tendo em vista que seus braços já estavam como que mortos. Não havia mais força que pudesse operacionalizar nesses membros superiores. Ainda nas suas pernas estavam as últimas forças, quando ele suportava a dor dos cravos. Tanto as chicotadas com os requintes maldito de algozes possuídos por espíritos das trevas, assim como a penetração dos cravos, causaram lesões internas no corpo, na carne, entre os ossos do Salvador. A sua musculatura estava exposta. Seus ossos eram avistados por olhos mais detalhistas. Isso causava uma contínua perda de sangue. Fluía como uma torneira, escorrendo de cima a baixo, formando uma poça aos pés daquela cruz. Perda de sangue neste nível causa um estado de pré-choque. O requinte daquelas torturas flagelaram todo o corpo do Filho de Deus. E as últimas forças tentava ele ainda carregar aquela cruz que representava a tua e a minha liberdade até a montanha mais alta que esse universo pôde assistir. A montanha do Calvário. Cada detalhe da crucifixão causava dores intensas, fenomenais. A morte era lenta e era por asfixia, dificuldade em respirar, porque para fazê-lo, a única maneira era vencer esse processo cheio de dor. Cada vez que Cristo enchia ou tentava colocar um pouco de ar nos seus pulmões, ele tinha que esfregar as costas naquela cruz. Você pensa que ela havia sido lixada, tornada lisinha? Ela soltava farpas de madeira. E ele estava em carne viva, meu irmão. E ela era cortada pelas lâminas daquela madeira, naquela cruz, aumentando o sangramento, a dor, a agonia, a aflição. E ainda ele estava nu, sofrendo esta vergonha e esta dor. Ninguém dos seus discípulos, ninguém dos seus seguidores podia estar perto, tão perto onde ele necessitava. Mas alguém estava. Normalmente, os condenados a esse martírio. E Jesus não foi o mártir. Jesus, ele veio para isto, para morrer por você, minha irmã, pelos teus filhinhos, pelos teus sonhos, porque o sonho dele é ter você para sempre na Nova Jerusalém, que ele já preparou para você. Aleluia. Assim, a morte era arrastada, era lenta,
Alguns estudiosos, como Jim Bishop, em seu livro intitulado O Dia da Morte de Cristo. Eu até agora só conheço a versão em inglês, das páginas 295 e 298, em especial The Day Christ Died, causaria um tipo de um choque hipovolêmico, incapacidade de respirar em face da dor insuportável. E há muitos outros detalhes relatados em diversos temas de estudo de como foi a morte do Salvador. Revistas científicas, jornais de estudos, como o JAMA, The Journal of the American Medical Association. A matéria narra a morte física de Jesus. Mais de 2.000 profecias sendo cobertas, cumpridas com este homem, que por acaso era Deus, mas não se utilizava do seu poder em nada, como um homem, como um servo. Tomou o meu e o teu lugar na cruz, cheio de desespero e dor. Já narramos sobre isso, como o Evangelho de Marcos 14:33, para se poder entender o que significa o desespero de Deus em face à situação que o mundo se tornou. E ele não tinha mais forças para manter o seu pescoço erguido. Estava prestes a ceder até o peito e dar o último suspiro. Mas quando as trevas começaram a dissipar, Jesus, olhando para baixo, aonde a sua força lhe permitia olhar, com muita dificuldade. Você não imagina o que ele pôde ver. Sim, eu estou aqui narrando em nome de Jesus os escritos do desejado de todas as nações a partir dessa página 756, eu repito. Ele viu o Pai aos pés da cruz. Sim, o Pai esteve o tempo inteiro ali. Ele não podia deixar o seu filho só no pior e mais trágico momento de sua eternidade. Conforme já narramos aqui, cumprindo as promessas que também já narramos, mas algumas eu relembro para ficar mais sólida no seu coração, como Deuteronômio 7. Mas para ser mais pontual ainda, Deuteronômio 31:8 já vai direto na veia. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Isto valia para ele, como um servo de Deus, que por acaso era o Filho de Deus, que era Deus, homem. 1 Timóteo 2:5. Cristo Jesus de Nazaré. Ao olhar o Pai, ele então pôde soltar suas últimas palavras, mas não agora com agonia, mas agora com uma paz e uma certeza que ele não estava só. 16:32 do Evangelho de João, 8:29 do mesmo Evangelho, palavras que ele havia proferido. Agora ele podia crer como nunca. Então, olhando para os olhos de Deus, Jesus recita o que está no Evangelho de João 19:30. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nunca se esqueça, Jesus estava cheio do Espírito. Ele transbordava do Espírito. Lucas 23:46. E pôde dizer em João 19:30, como eu disse, está consumado, está pago o pecado do mundo inteiro, dos que foram antes de mim e depois de mim, desde que o mundo foi criado. E ao entregar seu Espírito a Cristo, de Cristo para o Pai, uma luz radiante, maravilhosa, jamais vista, envolveu a cruz, e o rosto de Jesus brilhou como se fosse o próprio sol. E ele curva por fim
a sua cabeça sobre o seu peito e morre com a visão do Pai. Amém? Neste momento, escureceu-se. O sol agora, com a passagem de uma negra nuvem, rasgou-se ao meio o véu do templo, aquele famigerado templo de Salomão. E o centurião que estava ao pé da cruz, lógico, só Cristo podia ver o Pai, porque se mais alguém visse, estava frito, seria fulminado pela glória de Deus. E esse centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo, ele era o Filho de Deus. Marcos 15:39 corrobora. E toda a multidão que se ajuntara naquele lugar para assistir aquele espetáculo, tudo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Quem era aquele homem? Quem era? Jesus de Nazaré. Até hoje essa pergunta paira no coração de muitos, como pairou pelo meu coração por quase 40 anos. Quem era Jesus de Nazaré para o Fernando Lux? Há algum tempo atrás, eu pude ler um escrito que ficou ancorado em meu coração. Quanto custou? Quanto custou para o Salvador o dom de permanecer naquela cruz? Quantos têm falado sobre isto? Agora é Natal. As pessoas estão adquirindo presentes para dar umas às outras. Alguns se presenteiam a si mesmos. Mas pense um pouquinho no real motivo que a data comemora, apesar de Jesus não ter nascido em dezembro, de forma alguma, já demoradamente provado pelos estudiosos de plantão. Quanto custaria para mim ou para você comprar alguns presentes que Cristo recebeu naquele dia, como 3 cravos, os 2 para a mão, por volta de 22 centímetros, quadrados, sem tratamento de ferrugem, e uma marreta para poder cravá-los, e um de aproximadamente 30 centímetros para um pé direito sobre o esquerdo. Eu tenho alguns cravos que trouxe de uma última viagem, que não chega aos pés da realidade da dor que o meu e o teu Salvador sofreu. Quanto custaria esses cravos? E aquela coroa famigerada, traçada de fustigantes e cortantes e também penetrantes espinhos, como nenhum outro, que chegou a perfurar as têmporas do Senhor. Quanto custaria aquela coroa? Eu também trouxe de minha última viagem uma coroa. Não foi na última, foi numa destas. Eu trouxe uma coroa. Ela era dobrada, amarrada com espécie de alicates. E quando colocada com alicates na cabeça daqueles a quem eles iriam coroar com espinhos, ela era cravada com uma tábua sobre a fronte e sobre o couro cabeludo daquele que ia ser coroado. Quanto custaria essa coroa? Esses espinhos? E a esponja que foi embebida em vinagre, que relou nos lábios do Salvador? Como foi dito, eram esponjas tiradas de latrinas públicas dos romanos, em que faziam a sua limpeza após defecarem. Há poder no nome e no sangue de Jesus. E aquele caniço que lhe deram como um cetro, uma madeira rude, quanto valeria? Quanto valeria essa esponja? Quanto valeria esse caniço? Quanto valeria o chicote? Eu vi alguns chicotes semelhantes. Eles eram reforçados com chumaços cortantes, como
anzóis e bolinhas de ferro na ponta. Quanto custaria aquele chicote? E as chicotadas que já nós demos nele, nós também as demos. Quanto custou para nós? E aquelas vestes púrpuras de humilhação que Herodes vestiu sobre ele no seu corpo desnudo, quanto valeriam? Será que nos corredores da França, Chanel, Christian Dior e grandes personagens da alta costura, Yves Saint Laurent, quanto valeria estas vestes que o Salvador forçosamente foi vestido? Um corpo que já sangrava, mesmo antes dos cravos penetrarem em sua carne, pela noite de martírio que ele sofreu no cenáculo, inteiramente retalhado por estas mesmas lâminas do ódio e de uma chibata afiada pela ira. E os lençóis que envolveram o seu corpo morto, quanto valeriam esse presente? Esses foram os presentes que ele recebeu. Sim, foram o que deram para ele, que eu dei para ele. Eu tenho consciência disso. Não bastasse tudo, houve um regar, regado por um beijo de traição. Você já recebeu o beijo de alguém que já te traiu? Está lá em Lucas 22, 47 a 48. 3 a 6. Você poderia ouvir um sussurro: eu fiz isto por você. Por quê? Por quê? Jeremias 31, 3 tem a resposta. E Romanos 5, 8 também. E 1ª Epístola de João 4, 19 também tem algumas respostas. São muitas. Esses foram os nossos presentes para o Salvador. Agora, você poderia se perguntar mais uma vez: como compreender as mais de 7.000 promessas de um Deus para mim e para você? É a temática dessa série. Tudo subscrito no Antigo Testamento. Cada detalhe do que iria acontecer. O lugar de nascimento, Belém, Miqueias 5:2. O nascimento virginal, Isaías 7:14. Sua linhagem através de Judá, Gênesis 49, 8 a 10. Uma estrela que procedia também de Judá, Números 24, 17. Seu mistério predito com antecedência, Isaías 61, 1 a 3. Traído por um amigo, Salmo 55, 12 a 14. Vendido por 30 moedas de prata. Dinheiro usado na compra de um oleiro, Zacarias 11, 12 e 13. Levado como um cordeiro para o matadouro, Isaías 53, 4 e 7. João 29. As mãos e os pés de Cristo foram transpassados, mas não foram apedrejados. Salmo 22, 16. Vestes repartidas pelos soldados, os quais lançarão sorte sobre sua única túnica. Salmo 22, 18. Últimas palavras de Jesus. Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Nenhum osso quebrado, meu irmão. Salmo 34, 10. Ou melhor, 34, 20. E sepultado numa sepultura de rico. Isaías 53, 9. E ressuscitado dos mortos. Salmo 16, 10. Amparados em Mateus 27, 35, 27, 46, 27, 50, 60 e 28, 2 a 7. Mais de 2.000 profecias. Aqui apenas algumas desses últimos momentos foram todas cumpridas na vida do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Aqui estão paradas suas mais de 7.000 promessas. Agora você só tem que tomar posse. O justo viverá pela fé. Reconhecer que ele era único, inigualável, coberto de um manto de misericórdia.
e majestade, revelados detalhadamente nas Escrituras, apresentando o mundo como se obter a experiência da salvação, ofertada pelas Escrituras através desse sacrifício. Um só sacrifício, de uma única vez. Sangue precioso foi derramado. E 19:34 do Evangelho de João, quando o soldado, que a pedido dos judeus tirasse o corpo da cruz, lançou um golpe no seu lado, no tórax, para verificar se estava morto ou que acabasse de morrer. Ali saiu sangue. E por fim, água. Esta água tem um monte de explicações técnicas dentro da medicina comum. Mas, para nós, temos a maior explicação de todos os tempos. Aquela água na cruz representaria que aquele rio de madeira, com Cristo ali, dependurado, se tornaria uma fonte a jorrar pela vida eterna. Aleluia! Eu sou o recebedor desta água que Ele representa. E Ele mesmo disse, e nós citamos na série várias vezes, 7:37 do Evangelho de João, 6:35 do mesmo Evangelho. Sem o Espírito Santo da glória de Deus, você nunca vai conseguir penetrar nesse mistério. Cristo. Colossenses 2, versos 2 e 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros, tanto da ciência quanto do conhecimento de Deus. Mas milhões, e hoje se tornaram bilhões de pessoas, puderam crer que Ele era, é e sempre será o Filho unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. E você? Vai continuar duvidando? Eu tenho autoridade para falar em dúvida porque eu hesitei por 40 anos. Era Jesus o Filho de Deus no meu coração? Enquanto havia dúvida, enquanto eu hesitava, minha vida caminhava para um horror das minhas próprias grandes trevas. E quem conhece meu testemunho sabe do que eu estou falando. Mas a partir da hora que a luz entrou em minha vida, e isso começou a acontecer numa poça de sangue, em meio ao asfalto, no começo da tarde, de uma quinta-feira inesquecível, o sol da justiça começaria a pairar em meu coração. E se eu quisesse deixar de olhar para trás e mirar os meus olhos para o alto, da onde desce todo o dom perfeito e toda a boa dádiva, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação, Tiago 1,17, minha vida correria um forte risco, nunca mais ser a mesma. E tão menos eu ser o mesmo homem. E os pensamentos que eu tinha para mim, e são os malditos sofismas deste mundo amaldiçoado por causa do pecado, seriam dissipados pelo único poder capaz de destroná-los da minha mente. Porque eu era a soma daqueles pensamentos, daqueles sofismas e paradigmas, daqueles preconceitos e conceitos mal fundados. Somente a palavra de Deus pode desmontar esses pensamentos espúrios, enganosos, cheios de jactância, egoísmo e dor, que vai causar orgulho e morte. Santificai-os na verdade, disse Jesus. A tua palavra é a verdade. Eu sou a verdade. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1, verso 1, 14, verso 6 e 17, verso 17. Amém? Pai, eu penso que nós praticamente concluímos a série. Ainda que possa ter algum adendo que o Senhor queira manifestar através do meu coração, tão indigno, tão despreparado, tão novato,
Obrigado, Pai, por me permitir falar do que eu mais amo em minha vida, sobre os ensinos da cruz, a eternidade que o Senhor representa. Abençoe esta alma preciosa que ora conosco, aqueles que vão orar conosco, seja nas madrugadas, como quando é publicado esse refletir dos momentos mais marcantes da história do mundo, ou seja, a hora que for, que o coração se abrir de alguém, o Senhor poderá entrar, se for convidado. Essas famílias nunca mais serão as mesmas. Os amigos deles nunca mais os verão como eles eram. Os próprios olhos deles enxergarão diferente. Seus ouvidos ouvirão sons divinais. Não mais o luxuriante clamor pelo pecado de mentes carnais, avolumadas pela maldita malha de incentivos à busca de estímulos, milhares deles para migalhas de miseráveis prazeres. Há poder no sangue de Jesus. A libertação vem de ti, em Cristo Jesus. Neste nome eu oro, pedindo a bênção para cada uma das pessoas que são caras ao nosso coração. Em nome de Jesus eu repito. Amém. Amém. Você, meu amigo de oração, você, irmã e companheira de jornada para a cidade de Ouro e Cristal, se não se inscreverem, se não compartilharem essas mensagens, se não acionarem o sininho, colocando um like ou dislike, um comentário tão importante, nós iremos perdendo força dia após dia. Esse canal, o inferno inteiro não tem interesse que ele possa atingir mais corações, não é verdade? Agora veja os canais bombando de visualizações, falando sobre coisas esdrúxulas, mas que a carne gosta. Este canal é para contemplar o Espírito e salvá-lo da carne. Agora, se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer, e nem eu posso fazer. Então, Deus vai mostrar, tanto no seu coração quanto no meu, se devemos continuar insistindo, tecendo um trabalho contra a maré deste mundo. Eu estou perguntando, o que o Senhor quer que eu faça? Pare por um tempo? Espere horrores e tragédias e pragas antecipadas caírem sobre este mundo, para que nós possamos despertar um pouco mais? Porque, meu amado amigo de oração, é certo que não demorará muito, haverá um decreto com relação à guarda dominical. Haverá também uma grande sacudidura, um pequeno tempo de angústia prévio. Haverá muita dor no coração de muitos. Muitos crentes vão voar das fileiras das igrejas de Deus para este mundo nefasto. Muitos são chamados de poucos escolhidos. Antes que caiam as pragas do céu, as 7 pragas do Apocalipse, o Senhor vai manifestar através da chuva serôdia, que vai transformar homens comuns em verdadeiros fenômenos, espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens, profetizado por Paulo em 4:9 de 1 Coríntios. Eles vão suportar o decreto de morte contra eles. Eles não pararão de apresentar Deus na pessoa de Cristo, habitando neles. Eles suportarão até a última alma sendo selada. Muitos vão morrer em seu martírio pessoal. E esse sangue derramado de mártires atrairá milhões para as fileiras de Cristo, até o momento em que o livro ou a porta da graça se fecha. Melhor ainda,
E a partir daí não há mais morte. A partir daí é só aguardar, suportar o flagelo do mundo. Mas quem está salvo, está salvo. Quem está puro, puro está. E quem está sujo, sujo permanecerá. 22:11 do Apocalipse. Portanto, os que se preparam hoje não temerão amanhã. Não temerão. Saberão de cada detalhe. Estarão firmes e fortes, apenas examinando a sua própria alma. 2 Coríntios 13, verso 5. Para que um coração que não os condene se ache purificado pelos últimos momentos de dor e agonia e aflição, até que recebam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo das nuvens de anjos para os buscar. Assim eu me preparo, viajando pelo mundo inteiro, levando esta mesma mensagem. Obrigado por ouvir, por estar conosco, em nome de Jesus. E se puder cooperar, eu agradeço em nome também de Cristo. Amém.